Dedinho de Prosa começa agora. Hoje nós vamos falar sobre cinema e nós vamos entrevistar a Virgínia Duan, diretora do Cine Banguê. E por uma questão de curiosidade, eu gostaria de saber o seguinte: qual é a origem do nome Duan? É sobrenome ou nome? É nome. Nome, qual é a origem desse nome? Duan, de onde é que ele vem? Veio da minha mãe, assim, na verdade ela assistiu o filme King Kong e na versão que ela assistiu a protagonista se chamava Duan. E ela explica a origem do nome como uma pessoa que está entre o bem e o mal, está na dualidade. E aí ela usou Virgínia, né, de virgem, como se fosse a virgem da dualidade. Assim, ela achou bacana a junção. Eu estou entrevistando uma diretora de um cinema cujo nome foi tirado de um filme. A sua família é muito envolvida com cinema, com filme, ou é mera coincidência? É mera coincidência. Assim, minha mãe ela é figurinista, trabalha Como muito... é o nome dela? Edna Araújo. É daqui? Vocês são da Paraíba? Minha mãe é cearense, Cearense. mas eu sou daqui. E ela já cresci num mundo assim de artes, né? Assim, não tem uma relação direta com o cinema, mas teve uma influência do meio artístico. Ok, então vamos falar sobre o Cine Banguê. O Cine Banguê, desde o tempo do Espaço Cultural, que já existe o Cine Banguê. Mas parece que foi refeito, reconstruído. Afinal, o que fizeram com o Cine Banguê? O Cine Banguê, antigamente, ele dividia o espaço com a orquestra. Então, ele não tinha todo um tratamento acústico para cinema. Então, assim, com a reforma do Espaço Cultural, ele foi realocado para outro local, dentro do espaço. E agora a gente tem uma sala própria de cinema, só de cinema. Então, ela tem todo um tratamento acústico para o cinema. A gente tem novos equipamentos, a gente tem um projetor que ele tem uma ótima qualidade, igual as demais salas, som 7.1. Então, realmente, agora é uma sala de cinema. Para quem não entende, 7.1 quer dizer o quê? São os canais de som, a qualidade do som, assim, um som muito bacana. Bem melhor do que o anterior? Bem melhor, porque a acústica não era própria. Então, agora a gente tem um som que valoriza os filmes que estão sendo exibidos. E é realmente tudo próprio para o cinema. Qual é o perfil do Cine Banguê e se esse perfil foi mudado no embalo dessa mudança também? Não, o perfil do Banguê, ele sempre foi um cinema mais voltado para a arte, para um cinema de arte, para filmes independentes, então isso a gente mantém. A gente utiliza o Banguê como a principal janela para o cinema nacional, essencialmente, tanto a nível do Brasil inteiro, mas principalmente do local. A gente quer que seja uma vitrine do cinema paraibano também. Mas ele continua com o perfil de cinema de arte, com filmes que não chegam muitas vezes nos grandes circuitos comerciais. Então, ele não só traz lançamento, mas ele traz filmes de acervo que não tiveram a oportunidade de chegar aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. Ah, é? O Cine sempre exibe filmes paraibanos com frequência? Isso, na nossa primeira programação, que foi do dia 19 de fevereiro ao 7 de março, a gente estreou o cinema só com programação paraibana, de curtas paraibanos, e a gente manteve em cartaz o longa Batiguano, do diretor Tavinho Teixeira. Agora em abril a gente vai manter o Curtas PB na Tela, que é um projeto da FUNESC, voltado para filmes paraibanos, então a gente vai ter sempre uma sessão de curtas semanal para a população, e a gente sempre tem a intenção de trazer longas e curtas para ficar em cartaz. E qual é o perfil do público que frequenta o Banguê? Amante de cinema de arte, assim, pessoal realmente... Tem que gostar muito, né? Tem que gostar. Particularmente eu sou suspeita, eu adoro, né? Mas é um pessoal que estava muito carente, porque eram filmes importantíssimos a nível nacional, a nível estrangeiro, e que a gente não tinha oportunidade de poder desfrutar numa sala de cinema, né? Que faz a diferença, um filme você assistir em casa, assistir no cinema. Então, assim, é um público que estava muito carente mesmo de cinema de arte. E qual é o critério para selecionar os filmes? Eu vou lhe perguntar pelo seguinte, se exibe filme paraibano. Eu entrevistei aqui um cidadão, um cineasta, aliás, muito curioso, desse tipo Don Quixote, que é ele uma armadura velha, uma câmera velha, e ele fez filme de bang bang e tal, e foi exibir até na Itália. Um camarada desse tem chance de apresentar lá? Claro. A gente passa por um processo de curadoria interno, a gente sempre vê também a qualidade técnica, mas também a gente leva muito em questão a relevância do roteiro, sempre promovendo essa acessibilidade, né? O pessoal ter esse acesso às coisas. Então, o camarada em casa, Fernando Teixeira me disse que tem uma turma aí, se não me engano, em Patos, Santa Luzia, outras regiões, fazendo cinema.
Esse camarada quer exibir no Cine Banguê. Sim. Como é que ele deve proceder? A gente vai abrir um edital, a gente está esperando o site da FUNESC ficar pronto. Então, a gente vai ter um edital de ocupação. Então, as pessoas que querem colocar seus filmes lá, eles vão preencher uma ficha, é fluxo contínuo, sempre vai estar aberto. E a gente, a direção do Banguê, a coordenação de cinema, que é também de Cristina e Lucena, da unidade de cinema da FUNESC como um todo, junto com o Conselho Consultivo, que vão ser 3 pessoas eleitas pelo Fórum Audiovisual da Paraíba. A gente vai analisar essa proposta e ver o quanto ela conversa com o perfil de cinema. Se tiver de acordo, a gente coloca em cartaz, não tem nenhuma objeção em relação a isso. E a duração para o leigo, o tamanho do filme? Às vezes o camarada tem um filme, mas é um pequenininho, curtinho e tal. E em placa também? A nossa ideia é que quando for lançamento, a gente consiga unir no mínimo 3 curtas, para tentar fazer uma sessão de 1 hora. Porque aí fica bacana, a gente promove toda essa rotatividade de público, de filmes. Então o público de um filme A tem acesso ao filme B, que poderia não ter de outra vez. E a gente faz uma sessão um pouquinho mais longa. Então a gente sempre, quando for lançamento de curta, a gente faz essa união para tentar fechar num tempo de longa. E a agenda do cinema? Ele é aberto todo dia, tem projeção todo dia, fim de semana? Quais são os períodos? A gente tem sessão todos os dias, menos na sexta-feira. Sábado a quinta. Por que não na sexta? Na sexta foi uma decisão interna, porque como nós somos vários aparelhos culturais funcionando dentro da fundação, então a gente está localizado ao lado do Teatro de Arena. Então, se houver um show no Teatro de Arena, ele impede a sessão do Banguê. Então, tem isso, né? Tem isso. Então, a gente, para que todos possam funcionar de maneira harmônica, a gente optou abrir mão da sexta-feira para o Arena funcionar livremente, mas nos outros dias a gente tem no mínimo 2 sessões por dia. 2 sessões por dia? Isso. Claro que tem público para isso. Se não tivesse, não tinha as 2 sessões, né? Sim. Qual é a média de público? A capacidade do cinema, qual é? E qual é a média de público por sessão? A gente tem 120 lugares no cinema, dos quais são 116 poltronas e 4 espaços para cadeirantes. E assim, a gente está numa média, durante a semana, a gente está assim, entre 15 e 20 pessoas, no fim de semana, que chega até a metade da capacidade, ou em filmes como, por exemplo, O Menino e o Mundo, que a gente trouxe, a gente esgotou todas as sessões. É? E 120. E um filme, acontece também, por exemplo, de vocês exibir um filme em que o público é maior do que a capacidade do cinema, e como é que administra isso? Não, infelizmente não. Quando a gente esgota a sessão, ninguém pode... É porque são normas do bombeiro, para segurança, então a gente preenche todo o espaço das poltronas. Então... Mas acontece de encher os 120 lugares? Aconteceu já 3 vezes. Já? Qual era o filme? O Menino e o Mundo. Esse menino, fala um pouco dele aí, para quem não conhece. É um filme muito bacana, brasileiro, que estava concorrendo ao Oscar com animação. É isso. Eu adoro animação, tô sabendo agora. Eu também gosto. E assim, ele é um filme livre. Apesar de ser animação, ele não era só especificamente voltado para criança, era para adulto. Era um assunto sobre autodescoberta, crescimento. Então, assim, chamou tanto as crianças quanto os adultos. Assim, caiu nas graças. Era um filme muito bacana, feito com um orçamento bem modesto para uma animação. A gente sabe que é um custo muito alto fazer uma animação no Brasil. Então, foi muito bacana. Muito bacana as sessões. Agora, por que é que vocês não imaginam, é uma sugestão, e talvez já exista, você exibir um filme como o Cineclube antigamente, né? Você reúne aquela tropa, geralmente, desculpa a expressão, Tranquilo. Geralmente um público pequeno, exibe e depois um debate. Isso, tem possibilidade disso acontecer? Agora você vai responder daqui a pouco, que nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já.